Oi, vamos lá falar sobre a compulsão por doces? Vamos lá. Bom, gente, não sei se vocês sabem, semana passada rolou um desafio, né, um grupo meu no Telegram, que era o desafio de 15 dias do doce, né? A proposta era que as pessoas ficassem ali recebendo incentivos, mensagens e que elas ficassem 15 dias tentando evitar o doce na vida. Tinha várias propostas, tá? Mas a tese principal era diminuir o consumo de doce ou evitar, durante esses 15 dias, o consumo de doce. E aí, conforme eu fui postando coisas, as pessoas aqui iam se incentivando, né? Iam falando, que legal, vou fazer também. Enfim, então eu queria falar aqui um pouquinho. Então, no próximo você entra, não sei quando vai ser o próximo, porque eu preciso descansar, né, Júlia? Você sabe que mães precisam descansar. Mas eu acredito que, de repente, início de dezembro, ou final de novembro, ou até ano que vem, porque eu preciso realmente dar uma parada nesse momento de trabalhar tanto. Mas enfim, porque eu tô fazendo consultório todo dia, né? Então tá puxado pra mim. Mas enfim, eu queria falar hoje nessa live sobre como diminuir a compulsão por doces. E queria falar um pouquinho de como foi a minha proposta um pouco antes do Natal, acho legal. Pois é, mas eu queria pegar os 15 dias, entendeu? Não sei se eu começo, sei lá, no dia 5, vou pensar ainda. Tem muita gente querendo outros tipos de desafio também. Eu amei, cara. Foi o primeiro desafio que eu fiz assim, tipo, com todo mundo, igualzinho. Foi muito legal, achei incrível. Bom, primeiro eu queria falar, gente, vai colocando as perguntas aí, se vocês tiverem, depois eu pergunto. Por que foi um desafio, né? A minha pegada não é exatamente muito desafiadora em consulta, né? Eu trabalho bastante com reeducação alimentar, radicalismo não costuma ser minha linha, mas eu sou da linha também que certos vícios precisam ser quebrados, né? Então não adianta eu virar aqui pra você que fuma e falar, diminui um pouquinho, de um maço, passa a fumar 3 cigarros. Não adianta eu virar pra um alcoólatra e falar, olha, passa a beber menos. Não há condição disso, né? Então, quando a gente tem o vício instalado, a gente precisa de fato de uma coisa um tanto quanto mais radical, de uma estratégia um pouco mais radical. Além disso, eu percebia que o consumo de doce era o maior impedimento dos meus clientes, assim. No consultório, eu fazia o cardápio, eu fazia o plano alimentar das pessoas, elas levavam para casa e tinha um impedimento, assim, muito forte. O nome desse impedimento era o doce. Por isso, eu resolvi criar o grupo. A proposta do grupo era dar uma dica por dia que tivesse relevância, que tinha a ver com o tema de compulsão por doce. E, paralelo a isso, você fazia a escolha que você quisesse, de ficar sem doce, diminuir o consumo de doce, por aí vai. Aí, o que eu acho outra coisa importante, né? Hábito é uma coisa também que precisa de uma interrupção. Se você tem como hábito, desde que você é pequeno, ou sei lá, 5 anos, desde que você se separou, enfim, não importa. Se você tem o hábito de comer doce, esse ciclo também precisa ser quebrado, por isso o desafio, tá? Então eu contei lá no grupo, por exemplo, que eu fazia muito, o desafio começou, né? Aí teve um dia que eu entrei no Uber, devia estar, sei lá, no 3º dia. Gente, a minha mão automaticamente fez assim pra pegar a bala do Uber, porque era automático, eu entrava no Uber, eu pegava uma balinha do Uber. Então, assim, o hábito é literalmente aquela coisa que já virou uma coisa automática. E aí os livros, os estudos, tudo que fala sobre hábito, fala um pouquinho sobre aquela história do 21 dias e de 90 dias, né? Então, se você quer inserir um hábito na sua vida, vamos dizer que você queira caminhar. Você precisa de 90 dias espaçados, até que aquilo vire uma coisa que você vai fazendo automático, você não vai nem pensar. Ou 21 dias seguidos. Foi por isso que a gente pensou no grupo. E como 21 dias eu achei muito longo, eu fiz 15. E acabou que no meio do grupo, no 15º dia, eu falei, gente, e aí, vamos continuar mais 6? E aí uma parte da galera topou e a gente continuou mais até completar 21 dias. Enfim, quando se trata de um hábito, a gente precisa, de hábito ou de vício, a gente precisa quebrar esse ciclo. Então foi por isso. O momento que eu tô vivendo é o momento que eu tô amamentando um bebê, menino, que suga minhas energias. Eu já emagreci pra caramba, mas eu tava com aquela gordurinha de tronco, sabe? Fora isso, quando a gente tá muito cansada e quando a gente tá com fome, né, porque amamentar dá fome, a gente tem uma tendência a buscar açúcar, né, a energia rápida, buscar pão, açúcar. Então eu tava encaminhando pra um caminho que não tava legal, eu não queria ficar daquele jeito. Então foi basicamente por isso que eu achei interessante fazer o desafio e porque era a dor do meu público, né, era a dor da maioria dos meus pacientes, era aquela dificuldade. Então, eu também não sei se vocês já viram, uma coisa muito interessante pra gente falar de hábito, sobre a coisa do hábito negativo e do hábito positivo, né? Outro dia eu tava vendo uma live
e o Joel, que era a pessoa que estava fazendo essa live, falou uma coisa que eu achei interessante. O hábito negativo, ele tem um problema. Você faz na hora aquele hábito, né? Você entra em contato com aquele hábito e você recebe a recompensa na mesma hora, que é o caso do chocolate, né? Então, por exemplo, eu vou comer chocolate todo dia de tarde, eu recebo a recompensa na mesma hora, que é o prazer. Quando a gente fala de hábito positivo, a recompensa não é imediata, é uma recompensa tardia. Então, esse que é o problema do hábito ruim e do hábito bom. O hábito bom, até você colher os frutos, por exemplo, eu quero ganhar massa magra, até você ver o seu resultado de músculo, vai demorar pelo menos uns 3 meses. Você pode ver com 1,5, dependendo de como você tiver, mas em tese você vai precisar ir de um tempo maior. E a maioria das pessoas não tem paciência para esperar esse período acontecer. E o hábito ruim não, né? O hábito ruim você fala, ai, que saco, tô triste hoje, tô entediado, vai lá na padaria, compra um doce, acabou, comeu, já teve o prazer naquele mesmo momento. Então aí que tá o problema. Além disso, a gente falou muito disso, né? Teve dia que a gente falou de hábito, teve dia que a gente falou de ansiedade, teve dia que a gente falou de compulsão no grupo. Além disso, como eu entendo que muita gente não queria ficar absolutamente sem comer o doce aqueles 21 dias, eu dei uma ferramenta que eu uso em consulta, que é uma forma de você mensurar ali, de você tentar monitorar suas quantidades de qualquer coisa. Então eu faço isso toda vez que um paciente meu fala pra mim, Carol, álcool, vinho é inegociável pra mim, não vou negociar, eu vou ter que comer. Se você falar pra eu não tomar, eu vou tomar. Então, toda vez que um paciente fala pra mim que alguma coisa não é negociável, eu falo pra ele trabalhar dentro daquela tabelinha que eu dou, pra ele marcar os xizinhos, que foi o que o pessoal do grupo também aprendeu, pra gente ter uma noção de quanto tá sendo consumido disso, né? Qual é o impacto disso tudo? A gente precisa ter uma noção de qual é o impacto disso tudo, senão a gente não sabe onde a gente tá errando. Tá? Então isso o pessoal do grupo também tinha. Tinha galera, a gente dividiu em 3 grupos. Eu chamava de Natureba. O Natureba é aquele grupo de pessoas que não ia tomar nem adoçante, nem Coca Zero. Os doces do SOS seriam só os doces mega ultra saudáveis, com nada, nem com xilitol, que é um adoçante razoável, e o stevia, enfim. E tinha o grupo das pessoas que iam comer de vez em quando, né? Eles iam, o dia que eles achassem que valeria a pena, eles iam comer. E o dia que eles estivessem lá determinado, eles não iam comer. E se eles comessem, eles iam marcar o X. E tinha pessoas tipo eu, que não iriam, como é que eu vou dizer? Não comeria doce, tá? Então, por exemplo, eu falei, gente, eu não vou comer doce. Então, por exemplo, eu não vou comer bolo, eu não vou comer chocolate, eu não vou comer... Oi, Nice! Eu não vou comer, sei lá, pasta de amendoim com açúcar. Mas, por exemplo, a trufinha que eu comprei da... Qual é o nome dela, gente? Comida de Verdade, que é uma coisa, gente. É o melhor SOS que eu encontrei durante esses 23 dias. Porque hoje eu completo 23 dias. Ela tem uma cobertura, né? Ela é uma trufa de pasta de amendoim com castanha, não sei o quê. E ela tem uma cobertura de chocolate amargo. Eu comi. É uma camada micra fina, mas o negócio é maravilhoso, surreal. E não tem açúcar. Porque se você pegar um chocolate de boa qualidade, né? Um 70%, ele não vai ter açúcar, né? Na grande maioria das vezes. Então, assim, tinha esses 3 grupos e cada um escolhia o formato que ia querer levar o desafio. Isso é uma coisa que cabia a cada um. Outra coisa que a gente pode falar sobre hábito, já vou te responder, tá, Paty? Você ter um substituto do mesmo modelo de gosto, né? Então, por exemplo, eu tenho um paciente que é viciado em Coca Zero, tá? Ou Coca normal. Aí eu falo pra ele, o que você ama? O que você gosta que tá próximo da Coca Zero? Aí se a pessoa falar assim pra mim, Carol, eu gosto de mate. Eu não vou sofrer tanto se eu tomar mate. Aí eu falo, então beleza, então substitui um pouquinho pelo mate. Diminui esse consumo e tenta colocar o mate no lugar. Muitas vezes faz muita diferença. Pode ser que caloricamente não faça muita diferença, mas mais pra frente a gente consegue melhorar muito a qualidade de vida daquela pessoa, a saúde daquela pessoa, porque afinal de contas, Coca tem muito mais química do que mate com açúcar, tá? Então, assim, eu costumo ir de um passinho de cada vez, né? Até porque, quando é um hábito muito enraizado, a gente tem que ir um pouco devagar, dependendo da proposta do paciente, né? Eu vejo a abertura que eu tenho com o cliente. Então, por exemplo, se você come um bolo com café todos os dias de tarde, seu problema é esse, a sua dieta não consegue ser muito efetiva, porque todo dia de tarde chega lá a mulher que vende bolo no seu trabalho, aí você pega o seu café e você quer comer o bolo com café. Aí o que eu faço nesses casos? A gente até fez uma brincadeira no grupo, que era o seguinte, eu falava, fala o alimento que você mais ama, que eu vou te falar se existe versão saudável. A pessoa botava, bolo. Aí eu botava, tem um bolo de uma marca chamada Grania Missy, que é super legal, é um bolo sem glúten, é feito com farinha de arroz.
Aí teve um que falou lá, brigadeiro. Aí eu indiquei acho que é bala de gula o nome. Eu tenho quase certeza que é bala de gula, que é um brigadeirinho feito com biomassa de banana verde que vende um delírio tropical. Enfim, cada coisa que eles falavam que eles tinham necessidade, a gente dava um substituto. Pra mim, a coisa que mais funcionou foi essa trufa. Busca aí no Instagram deles, chama Comida de Verdade. Essa trufa foi a que mais me ajudou. E a pasta de amendoim com fruta. Pasta de amendoim com cacau e fruta. Então eu comia com banana, eu comia com morango, eu comia com uva. Gente, não precisei de doce nenhum fora isso. E olha que eu sou bem formiguinha, tá? Tem gente, aí falando aí dos SOS, tem gente que precisa muito dos SOS, né? Que acaba, assim, que precisa muito ter um substituto. E tem gente que fica bem sem. Eu sou uma pessoa, vou falar isso também, Ju, vou falar já já. Eu sou uma pessoa que eu preciso ter alguma coisa pra substituir. E tem gente que fica muito bem sem o sabor doce por 15, 21 dias. Mas não foi meu caso, então eu tinha os SOS. Eu não precisei chegar a levar pros lugares como é que chama? Esse SOS, né? Essas trufinhas ou todas as outras coisas que eu comprei. Comprei coisa da Flormel também. Nenhuma pasta de amendoim tem açúcar, não. Tem algumas que tem açúcar, tem outras que tem mel. Então tem que buscar na lista de ingredientes pra ver o que tem. Então, o que eu fazia? Ou eu comia antes de sair de casa. Então, por exemplo, no dia da festa do Edgar, eu fiz uma crepioca pra mim e comi banana com a pastinha de amendoim. Então, eu fui super nutrida, a festa durou bastante tempo e eu fiquei super bem, não tive problema nenhum. E ajuda, o SOS te ajuda a não vir uma tortura, né? Isso é importante. Eu percebi que a maioria das pessoas que tiveram dificuldade foram as pessoas que não foram comprar os SOS, entendeu? Porque eu tive um dia que eu coloquei só algumas marcas, alguns produtos que eu considerava bons SOS. E a maioria das pessoas que não comprou essas coisas teve muito mais dificuldade, porque teve que passar vontade, entendeu? Então, pra não virar uma tortura, eu acho que o SOS é muito importante. Até porque, gente, na época que eu tinha 8 quilos a mais e que eu era obcecada por doce, não tinha nada além de trio. Não existia nada além de trio pra você comprar no supermercado. Hoje existe muita coisa. Hoje você vai na fruteria, tem milhões de coisas. Você vai no Carioca Zen, tem várias coisas. Então, assim, até no supermercado já tem bastante coisa, tá? Que mais? A minha sugestão, você que tá aqui nessa live não fez, uma coisa que aconteceu bastante foi que várias pessoas depois vieram me falar que, por eu colocar aqui no Instagram, né, as pessoas vieram me falar que fizeram. Ah, cara, eu fiz o desafio, eu não tava no grupo, mas eu fiz por aqui, tô me sentindo muito bem, foi ótimo, não adoço mais o café, perdi 2,5 kg, teve gente que perdeu até 3 quilos. Eu perdi acho que 1 quilo e alguma coisa. Cara, minha energia, assim, meu humor foi outro, assim, foi muito incrível, foi muito legal. Então, a minha sugestão é que você junte um grupo de amigas suas e faça o desafio entre vocês, né? Uma coisa legal que vocês vão reparar é que vocês podem até se propor a fazer por poucos dias, sei lá, 5 dias. E ao passo que vocês vão conseguindo, vocês vão querer aumentar isso, vocês vão se encorajando. E uma dá força pra outra. Muito legal a gente estar ali num grupo com pessoas que têm o mesmo propósito que a gente. Gente, grupo ajuda muito, grupo engaja muito. É uma coisa impressionante o quanto você se sente apoiada quando você tá em grupo, tá? Então, juntem as amigas, manda essa live pras amigas, pros amigos, e juntem a família e faz que vocês não vão se arrepender. Excesso de açúcar faz mal, dá ruga, aumenta a pressão, dá doença cardiovascular, cara, tem uma série de questões assim envolvidas no consumo de doce que muita gente não fala, piora o intestino, não é legal. E assim, quanto antes você se desvincular desse vício, melhor. Não tô falando pra você não comer doce, eu tô falando pra você não ser um viciado em doce, tá? E tem uma outra coisa importante, quando a gente faz, como é que eu vou dizer? Ai, meu Deus, esqueci o que eu ia falar. Quando a gente começa a fazer um desafio, a gente vai se encorajando a fazer mais e mais, e a gente habilita, a gente chama isso em coaching, do músculo da resistência. Eu não sei se isso é do coaching, tá? Mas enfim. Chama músculo da resistência. É um músculo imaginário que toda vez que você resiste a alguma coisa que você sabe que você deve resistir, você se sente encorajado. Então você vai ficando cada vez mais. Eu nunca achei na minha vida que eu ia conseguir ficar 23 dias sem comer doce, vivendo todas as emoções que eu tô vivendo no pós-parto. Então, assim, eu tô realmente muito feliz comigo mesma e eu acho que vocês não vão se arrepender de fazer essa redução de consumo de doce também. Fora isso, gente, só pra gente finalizar, depois eu vou olhar as perguntas, teve uns dias lá que a gente falou de 3 coisas em especial. Primeiro foram deficiências nutricionais, né? É muito comum a gente comer doce porque a gente tá com deficiência principalmente de magnésio e de cromo. E aí,
No grupo a gente falou dessas deficiências, quais são os sintomas, o que é mais comum a gente ter quando a gente tem essa deficiência, o que a gente pode usar, quais alimentos têm essas fontes de alimentos, essas fontes de nutrientes e o que você pode fazer com isso, né? Que você tem que ir no nutricionista, que você tem que ir no seu médico e ver e qual a análise bioquímica que você tem que fazer para você saber se você tá deficiente ou não. Ou até se você, porque em nutrição funcional a gente tem um pouco disso, né? Você pode não estar deficiente em nutrientes, mas você pode estar com níveis não tão bons assim, né? Isso também não é interessante pra gente. A nutrição funcional, ela tem uma pegada diferente da medicina porque ela quer te colocar dentro dos parâmetros bioquímicos ideais, né? Ideais para ter saúde e não pra gente ficar trabalhando aí a ausência de doença, tá? Então, além de deficiência de magnésio e de cromo, existe picolinato de cromo, existe o magnésio inositol, que é super legal para melhorar sono também. A gente falou sobre equilíbrio das refeições. Então, não dá pra gente comer mal ao longo do dia e querer não comer doce, né? Então, se você tá negligenciando aí refeições, se você tá comendo sopa no jantar e essa sopa não tem proteína, não tem um teor de gordura, não tem pouquíssimo carboidrato, se você troca o seu almoço por sanduíche, gente, não dá. Você abre uma janela muito grande para o seu consumo de doce acontecer, porque você vai precisar buscar energia, você vai ficar com a glicemia mais baixa, com a glicose baixa, você vai querer buscar energia e você vai buscar energia numa fonte rápida, que dá prazer, que é o açúcar, que é o pão. Então isso é uma outra coisa que a gente tem que pensar, né? Então a gente falou muito isso no grupo. Tá tendo equilíbrio nas refeições que você tá fazendo? Você tá omitindo alguma refeição? Se você faz jejum e você tá bem orientado, tá tudo bem. Mas se você não faz jejum, você tá ficando horas sem comer, e quando você come mal, você come com desequilíbrio, não existe um equilíbrio nas suas refeições, a janela tá aberta, e aí você vai comer doce. É inevitável, tá? E a terceira coisa é sobre o intestino, né? Pessoas que não têm o intestino bom, já fiz uma live aqui sobre intestino. Intestino bom, ter o intestino bom significa algumas coisas, tá, gente? Significa não ter distensão abdominal, não ter o intestino mais para solto, nem muito mais para preso, né? Então, assim, um equilíbrio entre bactérias boas e bactérias ruins que vão fazer a gente produzir a serotonina que a gente precisa. Se você não produz serotonina de forma satisfatória, para quem não sabe, serotonina é o neurotransmissor do bem-estar. Se essa serotonina não está sendo produzida, é óbvio, é muito claro para mim que você vai buscar prazer na sua alimentação, principalmente em doce. Então, uma coisa muito comum de quem não tem equilíbrio intestinal é comer muito doce. Então, vocês estão vendo quanta coisa eu falei aqui hoje que acaba sendo decisivo no fator comer doce? Isso porque eu não falei do amargo, né? Que é uma coisa que a gente abordou muito também no grupo. Quando você trabalha outras partes, outros quesitos sensoriais das suas papilas gustativas, você acaba precisando muito mais do sabor doce. Se você toma muito adoçante também, tá errado, não tá legal, você tá fazendo estímulo à insulina. Quanto mais estímulo à insulina você fizer, pior vai ser, mais doce você vai precisar. Então, por isso que eu precisei reunir essas pessoas em 15 dias para cada dia falar de uma coisinha. É muita coisa. O que eu queria deixar aqui claro para vocês, né, que eu queria deixar aqui de mensagem, é que assim, se desafiem, gente. A primeira coisa começa com a decisão, né? Eu decidi evitar doce essa semana. E depois você vai prolongando, você vai aumentando se você achar que é interessante para você. Mas faz alguma coisa sobre isso, né? Começa de algum jeito que vai ser importante para você. Eu devo lançar outro grupo, eu não sei quando, né? Como eu já falei no início da live. Mas deve ser ou no início de dezembro ou no ano que vem. Eu não sei se vai ser só sobre doce, mas eu tô amando fazer grupo porque eu acho que esse senso de comunidade é absurdo, né? Muitas vezes a gente não tem ninguém na nossa vida que entenda a gente nesse sentido, né? Pessoas que acham besteira a gente fazer dieta, pessoas que acham besteira a gente não comer doce, pessoas que falam, você já tá magro, ou então, o que adianta, você nunca faz a dieta direito. Então a gente tá num ambiente que não é tóxico pra gente, de pessoas que estão ajudando a gente, acaba sendo muito interessante, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo responder algumas perguntas aqui, peraí. A Ju perguntou... A pasta de amendoim eu respondi, né? A pasta granel da Casa Pedro. Gente, eu não sei se eu confio muito na pasta granel da Casa Pedro. Mas, enfim, não pode ter sabor doce, tá? Se tiver sabor doce, tem alguma coisa aí, tem algum açúcar. E mesmo que seja um açúcar saudável, não é legal. Como seguir depois do desafio, né? Então, o que eu falei pro pessoal? No último dia, não sei se é o último ou penúltimo dia do desafio, eu falei pra eles fazerem plano de ação. Eu falei pra eles, gente, o meu plano de ação vai ser esse aqui. Qual foi o meu plano de ação? O meu plano de ação vai ser...
eu quero consumir doce até 3 vezes por semana. E eu não gosto de trabalhar como as pessoas trabalham, de tipo, eu vou comer doce sexta, sábado e domingo. Não. Eu quero fazer o seguinte, eu posso comer doce, eu me permito comer doce 3 vezes, posso não, quero, né? 3 vezes por semana. E aí eu vou trabalhar isso da forma que eu quiser. Se eu tiver uma festa numa quarta-feira e quiser comer um bolo, eu vou comer. E se eu tiver em casa sábado e não tiver necessidade de comer doce, eu não vou comer, tá? Então isso é de cada um, mas eu acho muito ruim esse peso que a gente coloca no final de semana, tá? Porque às vezes a gente fura a dieta no final de semana sem necessidade nenhuma. Paty, para ajudar a guardar a recompensa dos hábitos bons que não são imediatas. Bom, Paty, seguinte, primeiro substituto por um hábito, né, por um outro hábito, né, então se você, por exemplo, meu paciente bebe cerveja, eu peço para ele substituir por uma coisa que seja menos calórica, que ele beba menos e tudo mais, e falo também da regrinha dos 5 minutos, acho que você já sabe disso, né, não sei se você me perguntou por isso. A regra dos 5 minutos é o seguinte, gente, essa regra também eu falei no grupo. Tô falando até de mais coisas do que eu planejei falar, mas tá ótimo. Seguinte, são 10h10 da manhã. Eu quero comer um doce. Aí eu vou falar assim pra minha mente. Olha, se 10h15 eu ainda quiser comer esse doce, eu vou comer. Mas eu dou 5 minutos pra eu lembrar dos meus porquês, das minhas necessidades. Se aquele é um bom dia pra eu comer doce. Se existe necessidade de eu comer aquele doce. Se não é uma coisa mais voltada pro impulso. Enfim, eu dou um tempo aí pro meu organismo pensar, pra minha mente pensar se aquilo tá de acordo com as minhas regras naquele momento. E aí, se eu tiver a fim de comer o doce mesmo assim, às 10h15 eu vou lá e pego aquele doce. Isso é uma regra que funciona super também, tá? Eu acho que eu respondi. Tem um livro muito legal sobre emoções, eu nem sei se eu tenho ele aqui, que é Você Tem Fome de Quê? Do Deepak Chopra. Ele é muito legal. É isso, gente. Respondi, Paty? É isso, então é isso. Peguem as amigas, façam um grupo com as amigas, vocês vão ver que assim é muito legal. E eu vou colocar uma enquete aqui qualquer dia no Instagram, porque eu quero entender com vocês se vocês acham legal a gente trabalhar uma meta por semana, né? Uma dica por semana. Eu vou falar pra vocês qual é a minha meta da semana e de repente encorajo vocês a fazerem também alguma coisa diferente por semana. Eu sou muito a favor desses micro sucessos, né? Dessas micro metas, dos mini hábitos que vão gerar hábitos muito legais pra gente. Uma coisa que eu falo sempre é que a gente superestima o peso, né? Ou o que a gente pode fazer em um mês e a gente subestima o que a gente pode fazer em mais meses, né? Num tempo maior. É esse o maior problema das pessoas hoje em dia, na minha opinião. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado. Semana que vem eu volto. Se vocês tiverem alguma ideia do que vocês querem que eu fale aqui nas lives, coloca aqui pra mim, que vai ser uma forma também de eu melhorar aí o meu conteúdo. Beijo!